Gazeta Esportiva está no ar. Muito boa noite para toda essa galera sensacional ligadinha aqui no nosso Gazeta Esportiva. Você tava com saudades? A gente também estava com muita saudade de levar até você o melhor noticiário esportivo da televisão brasileira. Oi, Celcinho. Olá. Companheiro de plantão da saúde. Boa noite. Agora a gente muda o tom, agora eu posso ser um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais normal. Flavinho, tudo bem? Muito boa noite, Michele. Bom estar de volta com o Gazeta Esportiva. A bola já está rolando, tem muita coisa acontecendo no futebol, nos esportes. E estava na hora da gente voltar, infelizmente ainda com o problema da pandemia que não desapareceu, mas o nosso jornalismo vai estar cuidando da maneira espetacular como foi feito com o plantão da saúde até agora. É muito bom voltar a falar de futebol ao vivo. É isso aí, olha, hoje tem muito assunto legal para você. Gols pelo Campeonato Carioca, Cristiano Ronaldo com mais uma marca histórica e a preparação de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos para a volta das competições. Antes disso tudo, preste atenção nessas dicas. Bom, turminha, a gente está de volta com a nossa enquete do dia e eu quero saber de você que está em casa e, claro, da nossa super dupla de comentaristas, o seguinte: você aí que nos acompanha do outro lado da telinha, você pode votar no site gazetesportiva.com. Tem o QR Code hoje, chileno? Tem? A gente vai pôr aqui, aí ó, você põe o seu celular aí, a câmera do seu celular no QR Code, já cai direto no site gazetesportiva.com, você vota na nossa enquete e pode mandar o WhatsApp também. Será que eu sei o telefone ainda? 11 99479 1633, 99479 1633, tá? Pode mandar a sua opinião para essa pergunta aqui. Qual saída enfraqueceria mais o respectivo time? Jorge Jesus saindo do Flamengo ou o Dudu saindo do Palmeiras? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto e o nosso QR Code que eu falei e o WhatsApp, 11 99479 1633. E pelo WhatsApp você também pode fazer alguma pergunta para os nossos comentaristas sobre qualquer tema. Combinado? E aí, Celso? Bom, para não perder o costume, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu acho que o Jesus faz mais falta. Jesus sempre faz falta. Bom, verdade. Mas enfim. Mas não é esse Jesus ao qual a gente se refere. O Jesus no Flamengo, ele tem uma responsabilidade muito grande pelo futebol apresentado, por tudo que foi feito pelo Flamengo. Uma gestão que não está à altura do que o time rende, do elenco que tem, mas isso é para uma outra conversa. Mas o Jesus, para mim, ele seria muito mais difícil o Flamengo achar um treinador à altura do que o Palmeiras achar um jogador à altura do Dudu também é difícil. Mas o Dudu também quer sair, sabe? Aí... Então, quando ele quer sair, quando ele não sente mais à vontade, talvez não rendesse... Daquela outra vez que ele queria ir para a China e não demorou para ele, sabe, se recuperar do ponto de vista de qualidade técnica e... Enfim, então acho que o Flamengo perderia mais. E aí, Flávio? Então, o funcionamento do Flamengo depende muito do Jorge Jesus. O Dudu, sem dúvida, foi o melhor jogador do Palmeiras nos últimos 5, 6 anos, né? Sem dúvida. Deu uma mudada no patamar de jogo do Palmeiras, mas não no nível que o Jorge Jesus faz com o Flamengo. O Jorge Jesus traz uma europeização para um time de futebol aqui no Brasil que dá toda essa diferença. Então, sem dúvida, a saída do Jorge Jesus seria um fator muito complexo. E essa história do Dudu, fala que você falou fora do ar. Do que eu falei fora do ar? Ele está querendo ir para o Catar porque ele quer ter Mundial. Isso eu não falei, não. Com certeza não. No 22 tem Mundial no Catar. Tem Mundial no Catar, verdade. Bom, agora nós vamos girar a nossa equipe de reportagem, começando pelo Osmar Garrafa, que está lá no Centro de Treinamento da Barra Funda e tem um aperitivo do noticiário do São Paulo. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a você, a todos que acompanham o nosso Gazeta Esportiva. Estamos aqui no CCT da Barra Funda. São Paulo se reapresentou aqui para trabalhar com bola. No dia 1º de julho foi feito aquele teste para a Covid-19 para jogadores e funcionários. Testaram positivo por aqui. Um atleta e um funcionário. Ambos já estão recuperados e trabalham normalmente por aqui. Hoje teve treinamento pela manhã, uma nova rodada de exames da Covid-19. E quarta-feira o São Paulo treina aqui e já na quinta deve seguir toda a delegação para Cotia, aonde os jogadores vão ficar por lá treinando por 7 dias ou 10 dias, aguardando aí a volta das atividades dos campeonatos. Os salários foram reduzidos em 50% aproximadamente. Os jogadores continuam negociando com a diretoria a forma de reposição
desses salários. E vamos aos números do São Paulo, né? Desde a sua parada. O último jogo do São Paulo foi a vitória 2-1 frente ao Santos pelo Campeonato Paulista. Nas últimas 5 partidas, o São Paulo acabou vencendo 3. São Paulo, restando 2 jogos para a fase de classificação no Paulistão, já está classificado à próxima fase. É o primeiro colocado do Grupo C, tem 18 pontos com 8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. O ataque marcou 14, a defesa, que é a menos vazada do campeonato, sofreu 7. O São Paulo tem 60% de aproveitamento. Tem mais 2 jogos na fase classificatória, com datas ainda não confirmadas, contra a equipe do Bragantino no Morumbi e depois na última rodada contra o Guarani. E estreia contra o Goiás no Campeonato Brasileiro sem data. Daqui a pouquinho eu volto falando de quem chegou e quem saiu do São Paulo. Antony está dando adeus ao tricolor, Michele. Beleza, valeu, Garrafa. É bom dar esse panorama geral para a gente relembrar tudo, né? Como que parou, como que estava. Agora a gente vai descer a serra e acionar o repórter Lucas Mussetti com as informações do Santos. Boa noite, Mussetti. Michele, Celso, Flávio e todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Agora é minha vez de lembrar como é que estava o Santos antes da pausa, e a situação era um pouco preocupante. Não em termos de classificação e de resultado, mas principalmente no desempenho. Era um desempenho que não vinha deixando a torcida feliz. No Campeonato Paulista, sim, havia um sinal de alerta. O Santos venceu um jogo dos últimos 5 disputados e, como o Garrafa lembrou, perdeu para o São Paulo no Morumbi, o clássico, que foi o último jogo antes da paralisação. Em compensação, na Libertadores, 100% de aproveitamento, 2 vitórias em 2 jogos. E a ideia do Gesualdo é trazer um pouco desse espírito de Libertadores para o Campeonato Paulista e aliar um desempenho mais vistoso, que agrade mais o torcedor, com um resultado positivo que, em linhas gerais, já vinha ocorrendo. Michele, mais tarde eu volto com bastidores do Santos e também para falar um pouquinho de possíveis contratações. Beleza, se tem uma pessoa que sabe de bastidor, é Lucas Mussetti. Então daqui a pouquinho ele conta tudo que está rolando lá no Santos, que o clima está quente. Seguimos em preto e branco, mas agora com o Corinthians do Chico Lang. Jonas Campos está no Parque São Jorge e tem muita coisa acontecendo por lá. Boa noite, Jonas. Oi, Michele, muito boa noite a você, Celso Cardoso, Flávio Prado, nossos telespectadores. O Gazeta Esportiva está de volta depois de longo período. Futebol aqui em São Paulo parado, né? Mas engana-se quem pensa que a rotina dos clubes paulistas foi monótona nesse período. O Corinthians é exemplo disso. Hoje a gente fala ao vivo aqui do Parque São Jorge, sede oficial do clube, ambiente bastante tranquilo, calminho, mas no sábado teve protesto por aqui, protesto de torcedores que se denominaram apartidários, né? Não a favor de nenhum partido político do Corinthians, afinal é ano eleitoral, os bastidores do clube estão quentes, mas tivemos um protesto por aqui, principal alvo desse protesto, o presidente André Sanches e a atual gestão do clube. Corinthians bastante endividado, situação do âmbito financeiro não é boa e dentro de campo também os resultados ainda não vieram sob o comando do Thiago Nunes. Vale recapitular aqui nessa retomada do Gazeta Esportiva, o Corinthians, que foi eliminado na pré-Libertadores, no Paulistão, vinha de mal a pior. A gente tem até uma tela aí com os números do Timão no Campeonato Paulista. O Corinthians era 3º colocado do Grupo D quando o Campeonato Paulista foi paralisado. 11 pontos conquistados com apenas 2 vitórias, 3 derrotas, 5 empates, 12 gols marcados, 10 sofridos. O time do grupo, inclusive, que mais sofreu gols foi o Corinthians, um aproveitamento muito abaixo do esperado de apenas 36,7%. E aí numa outra tela a gente relembra o último jogo do Corinthians contra o Ituano na Arena, empate por 1-1. O Corinthians terminou aí esse Paulistão, né, antes da paralisação, com 6 jogos consecutivos sem vitória. O último triunfo do Corinthians no dia 2 de fevereiro contra o Santos. A equipe está treinando sob o comando do Thiago Nunes, já retomou as atividades. Tem uma mudança importante no ataque, né? A chegada do Jô e a saída do Wagner Love, e bastante agitado também nos exames relacionados ao novo coronavírus. O Corinthians teve 21 dos 28 jogadores do elenco diagnosticados com o novo coronavírus. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Timão, que teve um período agitado aí durante essa ausência do Gazeta Esportiva. Estamos de volta, Michele, volto com você.
Valeu, Jonas. Nossa, é verdade, eu tinha esquecido do Thiago Nunes, que ele era técnico do Corinthians e que ele estava nessa situação, porque a coisa não vai ser fácil para ele, não. Além de tudo, veio essa pandemia e 21 jogadores com Covid-19. Mas não vai ser fácil para ninguém, tá todo mundo recomeçando. Eu lembro que na época a gente falou, que sorte a dele dar uma pausa. Agora eu já nem sei mais se é bom ou se não é bom. A gente nem sabe se, enfim, como vai ser a volta do Campeonato Paulista e tudo mais. Se volta, quando volta, deve voltar em agosto, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Hoje está agitado esse programa, hein, minha gente? Como estão as coisas no Palmeiras? Cadê o Palmeiras? José Paes está na Academia de Futebol com as novidades do Verdão. Boa noite, Zé. Oi, Mi, um beijão pra você, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. É um prazer enorme estar de volta aqui para falar de futebol, para falar de esporte, coisas que a gente tanto ama, né? Como você bem disse, eu tô aqui nas imediações da Academia de Futebol do Palmeiras, o centro de treinamentos do Verdão, para trazer as últimas do Palmeiras. E olha só, Mi, 5 jogadores do Palmeiras testaram positivo para a Covid-19, eles não tiveram os nomes divulgados. O técnico Vanderlei Luxemburgo também testou positivo para a doença. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, vai falar do Dudu também aqui no Gazeta Esportiva, mas antes vamos dar uma passada nos números do Palmeiras no pré-pandemia. Vamos lá, a gente tem uma tela para mostrar para vocês aí. O último jogo do Palmeiras no pré-pandemia foi contra a Inter de Limeira, empate em 0-0. O Palmeiras que está a 6 jogos sem perder. A última derrota do Verdão foi no dia 2 de fevereiro para o Bragantino. O Palmeiras, que é o segundo colocado do grupo B do Campeonato Paulista, o mesmo grupo que tem o Santo André. O Palmeiras tem 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 15 gols a favor, 4 gols contra, 63% de aproveitamento. É o segundo melhor ataque do campeonato. Daqui a pouquinho, Mi, eu volto aqui da Academia de Futebol com mais informações do Palmeiras, principalmente em relação ao caso do Dudu, tá bom, Mi? Nossa, que capricho esse programa, hein? Essas artes, tudo muito bonito do Departamento de Computação Gráfica, nossos repórteres, giro de repórteres, tá uma loucura isso daqui. Bom, em meados de março, o esporte parou no Brasil como consequência da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Estou deixando as câmeras aqui loucos, então eu vou voltar para o meio. Quase 4 meses depois, CBF, federações e clubes trabalham para voltar a uma relativa normalidade. Um novo normal com várias restrições, né, para tentar impedir o avanço da Covid-19. Vamos aí para o telão ver em que pé que está a volta do futebol pelo país. Vamos ver. Olha, no Rio Grande do Sul, vocês dão uma olhadinha aí, só treinos individuais ou em pequenos grupos. Vocês podem me interromper, tá bom, Flávio Celso? Podem falar a hora que vocês quiserem aqui. Em Santa Catarina, estão liberados os trabalhos coletivos, enquanto no Paraná, algumas regiões não liberaram nada. Não liberaram nada e outras permitem até atividades em grupo. Eles chegaram a abrir e fecharam. Isso. Aí na região sudeste, São Paulo e Minas Gerais estão na fase amarela, com treinamentos em grupos. No Espírito Santo, as atividades seguem paralisadas. E no Rio de Janeiro, a bola já está rolando. No Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal tem treinos coletivos, enquanto o Mato Grosso do Sul segue parado. No Nordeste, o Piauí segue com a paralisação. Bahia, Sergipe e Ceará já estão com treinamentos coletivos e os demais estados só autorizaram trabalhos individuais ou em pequenos grupos. E na região Norte, só o Pará liberou a volta das atividades, mas apenas de forma individualizada. Bom, por mais que a gente chegou com tanto tempo aqui fazendo plantão de saúde, pessoas falando que o Brasil ele é diferenciado porque tem várias regiões, momentos gigante, distintos. né? O país é... Mas não adianta você pensar em futebol pensando por regiões. Ainda mais se você pensa num campeonato nacional que a CBF pretende começar em agosto. Então, ou está todo mundo bem, ou está todo mundo mal. Ou você pensa numa outra alternativa. Sabe, porque não dá para você, em Minas, a gente está vendo agora, os UTIs estão praticamente em colapso. E já abriram. Pois é, Abriram e fecharam. Mas vai ter que recuar. A OMS falou que o pico no Brasil agora está previsto para agosto. Então, eu acho maluco. Então, a falta de um discurso unificado... É difícil. É muito complicado, porque como é que... Aí o Flamengo já voltou, o Fluminense já voltou. Tanto aqui, e os clubes do Rio, obviamente, estão em vantagem, porque eles estão treinando antes.